Retomo e concluo a conversa a respeito da dificuldade de perdoar. Com o exemplo sublime da capacidade de perdoar, cito a atitude de Jesus. Poucos momentos antes de morrer, Jesus perdoa aos seus algozes, que além do mais, estão ainda escarnecendo, zombando. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Na cruz, ele pagou todos os pecados do mundo e ofereceu a toda a humanidade, aquele perdão que a igreja entrega para quem vem buscá-lo no sacramento do perdão. Jesus, na cruz, acabava de fazer a sua parte. Oferecia o perdão do Pai a todos e a todas. Como é bom saber que Deus nos perdoa, que Ele nos perdoa mesmo que a gente não chegue a expressar o pedido do perdão. E se a gente pede perdão, Ele já se antecipou ao nosso pedido, já nos perdoa mesmo que nós não mereçamos o perdão. Para se convencer disso, lembremos o momento em que os soldados, além de crucificarem Jesus, também o insultaram, desafiando-o a descer da cruz para provar que ele era realmente Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Ele pede o consentimento do Pai para perdoar a ignorância daquelas pessoas. Certamente, se fôssemos Deus, nós não teríamos agido dessa forma. Pelo menos eu teria exterminado impiedosamente os deicidas. Eu teria demonstrado claramente a veracidade divina do meu ser. Eu sou Deus, desço da cruz. Ao invés disso, Jesus preferiu adiar a prova clara de ser Deus para 3 dias depois, ressuscitando dos mortos. Então, Jesus não desceu da cruz porque não era Deus, mas justamente porque era Deus, é que ele não desceu da cruz. Só um amor infinito, como o amor divino, poderia resistir pacificamente à zombaria, opondo seu perdão total a uma possível vingança. Jesus já havia contado uma parábola em que mostrava que o amor divino que perdoa deve ser um modelo para aprendermos a dar o nosso perdão também aos outros que nos ofenderam. Vamos lembrar aquela parábola do empregado ruim. Está em Mateus capítulo 18, começar do versículo 23 até o 34. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e ajoelhado suplicava: me dê um prazo, que eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão e o soltou o empregado e lhe perdoou a dívida toda. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata, uma mixaria. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deve, pague logo. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: me dê um prazo, que eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e contaram tudo.
o patrão mandou chamar o empregado. Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua grande dívida porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive compaixão de você? O patrão, indignado, mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, conclui Jesus, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Muitas vezes nós temos dificuldades de perdoar porque não experimentamos o prazer de termos sido perdoados por nossos irmãos ou pelo próprio Deus. É para mostrar como é importante a experiência pessoal em receber o perdão, cito uma frase do padre que acompanhava nossa formação espiritual no seminário, que certa vez nos falou de um jeito paradoxal e disse: olha, vocês seminaristas deveriam cometer pelo menos um pecado mortal na vida para entender profundamente e pessoalmente o amor misericordioso de Deus que perdoa. Perdão recebido por Deus e dado aos irmãos é ressurreição, é nova criação. Dando o nosso perdão, nós nos libertamos do peso do rancor, nós fazemos um bem a nós mesmos, além de aliviar também nosso próximo. Nós nos definimos cristãos, afirmamos que somos cristãos, mas o que significa na prática, na vida, ser cristão? Colocar-se no seguimento de Jesus Cristo, pertencer a Cristo. O Evangelho nos oferece, não oferece apenas conceitos teológicos ou catequéticos, ele exige um comportamento, exige atitudes decorrentes da nossa fé. Se nós pertencemos a Cristo e se o Espírito de Deus habita em nossos corpos, então não podemos padecer de nenhuma doença espiritual. Ao contrário, deveríamos viver espiritualmente saudáveis, isto é, sem raiva, sem mágoa, sem ódio dentro da gente. É triste quando o inimigo ocupa maior lugar na nossa cabeça do que o amigo no nosso coração. Se Deus não perdoasse, o paraíso ficaria vazio. E se Deus perdoasse, mas a gente não perdoasse, o paraíso continuaria vazio porque a gente não entraria lá. Mas então, como conseguir perdoar? Eu apresento aqui 10 regras para dar fim ao ressentimento e conseguir perdoar. Primeira regra: quando alguém o magoa, ponha iodo espiritual na ferida imediatamente. Isto é, você reza fervorosamente a respeito do que se passou. Se não fizer tal coisa, virá a supuração. Segundo, se o ressentimento tornou duro os seus pensamentos, aplique o dreno de desagravo. Isso é, abra sua mente para deixar que os agravos se encaminhem para fora dela. Terceira sugestão. Faça isso desabafando o peso de suas queixas com um conselheiro de confiança. Ou escreva uma carta à pessoa contra a qual tem esse ressentimento. Depois você rasga a carta e com os pedaços de papel na mão, reza o Pai Nosso. Reza por aquela pessoa, perdoando-a. Quarto, torne-se inteiramente consciente do mal que o ressentimento lhe pode fazer, tornando-o até doente. Pense nisso cada vez que o pensamento de ódio o assaltar. Quinto conselho:
Não cesse de perdoar. Tendo feito 1 ou 2 vezes, faça isso. 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes para ver o pé da letra, né? Sexto conselho, pensar em perdoar não é o bastante. Deve chegar ao momento específico em que dirá, com a ajuda de Deus, eu agora perdoo a pessoa. Aí você diz o nome, né, da pessoa. Sétimo conselho, repita o Pai Nosso, colocando nele o nome da pessoa que o ofendeu. Perdoa minhas ofensas, assim como perdoo a fulano ou fulana. Oitavo, reze pela outra pessoa, pedindo para ela bênçãos específicas sobre ela, especialmente em relação ao assunto que previamente mais o aborreceram. Nono conselho, fale de maneira bondosa e agradável, frequentemente, quando for possível, sobre aquela pessoa contra a qual mantém esse antagonismo, esse problema. E 10º, faça o estudo sincero dos fatores de personalidade que criaram tais infelizes relações, de forma que o ponto errado que existe em você nunca mais se manifeste. Pronto, termino por aqui.